Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com uma User Exit. O que é uma User Exit? É uma funcionalidade que permite aos desenvolvedores adicionar seu próprio código personalizado em determinados pontos-chave do sistema. Esses pontos são chamados de exits e são disponibilizados pela SAP para permitir a extensão e a personalização do sistema de acordo com as necessidades específicas de uma empresa. Uma User Exit permite que você adicione código ABAP personalizado em um programa padrão SAP para estender a sua funcionalidade ou modificar seu comportamento. Essa personalização pode ser necessária quando o sistema padrão não atende completamente aos requisitos de negócio de uma organização. As user exits podem ser usadas para várias finalidades, como adicionar campos na tela, modificar o processamento de dados de uma transação específica, fazer validações ou executar ações específicas antes ou depois de determinadas etapas do fluxo de trabalho do sistema. As user exits são geralmente implementadas por meio de módulos de função ou subrotinas, conhecidas como forms. Agora a gente vai ver a parte prática de como a gente usa uma user exit, como a gente coloca o nosso código personalizado, nosso código ABAP dentro de um programa standard. Eu vou abrir aqui um PDF que tem uma especificação básica do que a gente tem que fazer. Aqui na especificação está falando: quando criar uma ordem de venda para o cliente BR-S50A00, defina o bloqueio de remessa para 01. Então é isso que a gente tem que fazer. Então vamos dar uma olhada lá na ordem de venda para coletar algumas informações antes de fazer o código Z dentro do standard de fato, tá? Eu já vou copiar esse código de cliente que a gente vai precisar depois, tá? Copiei, a gente vai lá no SAP, na transação VA01. Vou deixar esses dados aqui, os valores padrões, tá? Do jeito que está aqui. Claro que cada cliente vai ter informações diferentes aqui, tá? Vai ter uma organização de venda específica, canal, setor de atividade, tipo de ordem. Cada cliente tem um. Ele cria e customiza de um jeito, tá? Nesse ambiente que eu tô, é assim que eu vou criar a minha ordem, tá? Vou dar Enter. No emissor da ordem é o nosso cliente. Então vou colar aquele código que a gente pegou lá do PDF. Aqui no número do pedido eu vou deixar teste. Por que eu estou preenchendo esses campos? Porque são campos obrigatórios, tá? Então eu já vou deixar preenchido data do pedido, número do pedido, que eu sei que ele vai pedir depois, tá? Vou apertar Enter. Material. Vou usar um que tem aqui, ó, esse BR-AS100. Quantidade 1. Vou apertar Enter. Beleza, ele carregou as informações, tá? Agora, antes de a gente ir lá no código standard tentar mexer, colocar o nosso código, eu preciso coletar algumas informações que a gente vai precisar para fazer o nosso código. Então, o que eu preciso? Do campo que tem o código do cliente. Primeira coisa. Como que eu descubro isso? Eu sei que o código do cliente é esse, né? Emissor da ordem. Então, eu vou nesse campo, aperto F1. Aqui ele me mostra que esse campo é o emissor da ordem, cliente que efetuou o pedido de mercadorias ou de prestação de serviços. Está explicando aqui sobre esse campo. Eu vou clicar nesse ícone. Aqui ele me traz informações técnicas sobre aquele campo. Eu vou copiar essa informação aqui. Por quê? Aqui tem o nome da estrutura e o nome do campo. É esse que eu preciso, tá? Vou copiar e vou colar num bloco de notas para a gente ir coletando algumas informações, tá? Beleza, abri aqui meu bloco de notas, vou colar e vou dizer que isso aqui é o código do cliente. Voltando aqui, o que eu preciso mais? Do campo que eu vou modificar. No caso, é esse campo aqui, ó, bloqueio de remessa. Então, vou colocar aqui, vou selecionar F1 das ferramentas, copio isso aqui, que é um campo. Esse é o campo LIFSK, o bloqueio de remessa, que está na estrutura VBAC. Copio e vou colocar lá no meu bloco de notas. Colo.
Eu vou dizer aqui que esse é o bloqueio de remessa. Vou voltar lá na VA. Beleza. O que eu preciso mais? Acho que só, né? A mais uma coisa que eu vou precisar é o código desse botão, porque eu quero atribuir esse campo bloqueio de remessa para 01 quando eu salvar a ordem. Porque se eu fizer antes, aí o usuário já vai ver que alterou. Eu não quero isso. Eu quero que ele altere somente quando eu vou salvar, vou criar a ordem, tá? Então, para fazer isso, eu preciso do código desse botão. Então, vou colocar /h aqui, vou salvar para ver qual que é o código desse botão. Eu poderia abrir o programa standard, olhar lá no status GUI e ver qual que é o código desse botão? Poderia. Só que assim eu acho mais fácil, né? Porque eu consigo ver nessa variável aqui, ó, saiu com. Então aqui, o código daquele botão de salvar é esse SICH. Eu vou copiar e vou jogar lá no meu bloco de notas. Colo aqui. Deixa eu tirar esses espaços. Agora eu vou colocar aqui que esse é o botão salvar. Eu acho que eu preciso só disso, tá, pessoal? Mas caso a gente precisar de mais coisas, a gente vai pegar depois, tá? Vou apertar F8 para ele salvar aqui. Beleza, salvou a ordem de venda. É a 15424, né? O código da ordem. Se eu voltar e ir lá na transação VA03, ele já carrega o código que foi criado. Enter. Ele salvou nossa ordem, só que não colocou ainda o código 01 no campo bloqueio de remessa. A gente não fez o código ainda, né? Então, como que a gente faz? A gente vai precisar do nome do programa. Então, como que eu pego o nome desse programa? Uma das formas é ir no menu, Sistema, Status. E nesse programa aqui, ó, Programa da tela. Vou copiar. Vou deixar lá no meu bloco de notas também. Pronto, colei aqui. Agora eu vou lá na transação que a gente modifica um programa. Transação SC38. Colo o programa que a gente tinha copiado, né? Esse é o programa da VA01, 2, 3, é esse mesmo programa, tá? Vou exibir. E aqui tem o código standard, tá? Agora, como eu encontro o local correto para eu colocar o meu código customizado, meu código Z, dentro do standard? Eu tenho que encontrar uma user exits, certo? Que é o local correto para a gente colocar o nosso código Z. Então, se eu olhar aqui no código-fonte de um programa standard, nesse caso aqui, ó, tem uma seção só para user exits, tá vendo? Tem vários includes, um para cada coisa. Tem programa que não vai ter isso, tá, pessoal? Aí você vai ter que procurar de outra forma, tá? Às vezes nem tem user exits disponíveis para o programa, tá? Não é todo programa que vai ter essas opções. Aí você vai ter que encontrar outras formas, tá? Nesse caso é assim. Então vamos lá. Como que eu sei qual que é o include que eu tenho que entrar e onde eu coloco o código? Eu tenho que encontrar uma user exits, ou seja, um form, tá? Uma subrotina que tenha um nome mais parecido do que eu quero. Eu quero fazer alguma coisa quando eu salvar a ordem, não é? Então eu teria que procurar algum form que tenha save, alguma coisa no nome, save order, alguma coisa assim, tá? Então como que eu faço isso? Eu poderia entrar em cada include desse e ver se tem. Só que eu ia demorar muito, tá? Para encontrar. Então um jeito mais fácil, uma dica que eu te dou, é você clicar nesse botão. Exibir lista de objetos. Vamos clicar. Ele abre aqui na esquerda a lista de objetos que esse programa tem. A gente vai entrar nos subprogramas, que são os nossos forms, tá? Então aqui tem todos os forms que tem nesse programa. O que interessa para a gente é os forms que começam com user exit. Então vamos lá no final, né? Que é com U. Aqui está por ordem alfabética. Opa. Pronto. Encontramos aqui o primeiro. User exit avail check credit. Então, pelo nome, isso aqui é de avaliação de crédito. Não é o que a gente quer. E check VBAC. Esse nome aqui, ó, VBAC, VBAP, VBEP, são tabelas standard
que essa transação usa. Como que eu sei que tabelas são essas? Porque eu estudei de antemão, né, o módulo SD. E eu sei mais ou menos que tabelas o módulo SD tem. E o que cada uma delas armazena. Por exemplo, VBAC é a tabela de cabeçalho de ordem de venda, cotação, esse tipo de coisa. VBAP é a tabela de item de ordem de venda, de cotação. E assim por diante, tá? Cada tabela dessa armazena uma informação. Tá? Então, eu sei que o bloqueio de remessa está dentro da VBAC. Então, provavelmente o nome da nossa user exit tem a ver com VBAC, tá? Mas não vai ser essa check. Isso aqui provavelmente é para validação, tá? Quando você vê check. Então, vamos descendo aqui. Ó, encontramos uma user exit que tem VBAC aqui e é move field to VBAC. A gente quer mover um campo para VBAC, não quer? A gente quer mover 01 para o campo leaf.sk, que é o bloqueio de remessa. Então, esse nome aqui, ó, é um bom candidato para ser o local correto, tá? Esse user exit move field to VBAC. Mas vamos dar mais uma olhada. Ó, tem uma user exit save document e tem a user exit save document prepare. Então aqui provavelmente é na hora de salvar o documento. Aqui beleza, né? É o que a gente quer quando a gente salvar o documento. Tá? E aqui acaba, ó, já acabou as user exits. Então a gente tem dois forms que podem conter, pode ser o local correto para a gente colocar o nosso código, que é esse aqui, ó, user exit save document e a move field to VBAC, tá? Então vamos testar as duas aqui. Vamos primeiro a user exit save document. Então antes de sair mexendo aqui nesse ponto, eu vou testar no debug, tá? Eu sempre faço isso quando é possível. Então, antes de eu mexer, eu vou colocar um breakpoint aqui na primeira instrução desse form. E eu vou tentar criar uma ordem de venda para ver se ele vai passar nesse ponto. Tá? Aí eu vou tentar modificar no debug e ver se vai dar certo. Se der certo, aí eu faço a modificação, tá? Para não ficar criando request à toa, tá? Então vamos lá. VA01, esses dados, esse cliente, teste, data de hoje, material, quantidade. Vou dar Enter. Vou salvar. Ó, abriu o debug sozinho e passou lá na user exit save document. Tá? Qual que é o campo que a gente quer alterar? Vamos lá no bloco de notas. Ó, o campo que a gente quer alterar é esse VBAC leaf.sk, não é? É o que a gente anotou aqui. Se a gente colocar esse campo aqui no debug, ele está vazio. Porque ninguém preencheu nada, né? A gente quer colocar 01, na verdade, né? Então eu coloco aqui 01, Enter. E agora eu vou apertar F8 para saber se isso aqui vai dar certo. A gente vai criar a ordem de venda e depois vai conferir se foi criada com esse código 01 no bloqueio de remessa. Vou apertar F8. Criou a ordem de venda final 25. Agora a gente vai na VA03, entra na 25 e o bloqueio de remessa não foi alterado. Por que que não alterou? Porque aquele local onde a gente alterou o bloqueio de remessa não é o local adequado, tá? Então não é qualquer user exit que vai alterar as informações para você. Você tem que saber o que cada uma faz. Então você vai testando, tá? Tentativa e erro. Ou se alguém já te falar, né? Ah, isso aqui não vai dar certo nessa exit. Você usa outra. Aí você faz. Mas se você não sabe se vai funcionar ou não, vai testando no debug. Até você encontrar a exit correta, tá? Então agora sobrou aquela outra exit, né? Que é a move field to VBAC. Essa aqui, ó. Deixa eu tirar o break dessa aqui para não ficar caindo, né? Aqui. Agora eu vou colocar um breakpoint aqui. Então, se ele passar nesse ponto, ele vai abrir o debug pra gente. Vamos criar outra ordem. VA01, Enter. Aquele cliente, teste, a data, material. Eu tô apertando espaço, tá, pessoal, para completar. Enter.
Ó, quando eu dei um Enter, ele já passou lá, tá? Mas eu não quero modificar agora. Eu só quero modificar quando eu salvar a ordem, né? Então eu vou só apertar F8. Se eu quisesse modificar agora, eu poderia colocar o código ali e já testar. Mas eu não quero modificar agora, tá? Ele passa aqui várias vezes, tá? Isso aqui é normal. Só dando F8 até ele parar de passar ali. Agora eu vou salvar. Passou lá. O que eu vou fazer? Vou pegar aquele campo, vback-lif-sk, que é o nosso bloqueio de remessa, dou um Enter. Ele está vazio e eu vou modificar para 01. Enter. Agora eu vou apertar F8. Para a gente ver se vai dar certo isso, né? Passou aqui de novo, só vou ignorar, vou dar F8, né? Até ele parar. Beleza. Criou a ordem final 26. Vou lá na VA03. Entro na 26. Ele passa de novo no debug. Aquele ponto, eu vou apertar F8. Opa, deu certo, tá vendo? O bloqueio de remessa ficou com 01. Então, aquele ponto de código é o correto para a gente modificar esse campo, tá? Campos da VBAC, no caso. Então, agora a gente vai fazer, de fato, a codificação. A gente vai modificar aquele ponto no programa standard. Deixa eu sair daqui, deixa eu fechar essa janela. Deixa eu tirar o break. E a gente tem que modificar esse ponto, tá? Lembra que eu falei que esse include é específico para user exits, tá? Aqui o cliente pode modificar à vontade, tá? Eu posso olhar aqui para cima, ó, só tem user exit, ó, field modification, já tem alguma coisa aqui implementada de deletar documento. Ó lá, esse include é reservado para modificações do usuário. A gente pode modificar aqui. Esse include só tem forms, tá vendo? Então, ó, aqui embaixo também só tem user exits. Então aqui é o local correto para a gente modificar. A gente pode modificar à vontade, tá? Então, como que a gente modifica? Vamos lá. A gente tem que modificar aqui, ó. Vou clicar aqui, tá? Aqui não pediu uma chave de acesso. Por quê? Porque alguém já registrou esse objeto. Se não tivesse registrado, ele ia pedir uma chave de acesso. Aí você teria que ir lá no portal da SAP, colocar o nome desse objeto, algumas informações, ele vai te dar uma chave de acesso. Com a chave de acesso, aí sim você conseguiria modificar esse objeto, tá? Só que aqui aconteceu uma coisa estranha. Esse objeto, ele não abriu para modificação, ó. Eu estou tentando digitar aqui, ó. Eu não consigo porque está cinza. Apesar de eu ter clicado aqui, ele não deixou modificar. Por quê? Aqui a gente está com um assistente de modificação ativado. O que significa isso? Que você não vai conseguir modificar diretamente assim, somente digitando o código, tá? Você tem que colocar o cursor no local onde você quer modificar e clicar nesses botões aqui, ó. Se eu quero inserir um código, eu clico em inserir. Se eu quero substituir, eu seleciono o código que eu quero substituir. Aí clico aqui. Se eu quero eliminar, eu quero eliminar esse código, clico aqui em eliminar. Anular é para desfazer a sua modificação, tá? Então, com o assistente ativado, você tem que fazer por meio desses botões. Ah, mas eu não quero fazer assim, eu quero modificar digitando mesmo direto, sem usar esses botões. Aí você tem que desativar o assistente de modificação. Como você faz isso? Aqui no menu Processar, Operações de Modificação, Desativar assistente, tá? Então, se você quiser, você faz isso. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou editando o objeto diretamente, porque esse include é específico para modificações do usuário, tá? Hoje em dia, a gente não faz mais isso, tá? A gente, mesmo podendo editar esse objeto diretamente, a gente acaba criando um enhancement dentro do form, tá? Como eu não expliquei enhancement ainda, eu vou fazer em outro vídeo, né? Eu vou fazer desse vídeo modificando diretamente, tá? Para vocês verem como que é. Mas não que vocês vão fazer isso aqui no dia a dia. O certo é usar enhancement, tá? Igual foi feito aqui, ó. Tem um exemplo que alguém fez aqui, ó. Olha, ele criou um enhancement, que é esse objeto que eu vou ensinar depois, e você coloca o seu código dentro, tá? Então, nesse exemplo, vamos editar direto. Como que a gente faz? Vou deixar até o assistente ativado, tá? Eu vou inserir aqui, ó. Ele cria aqui uns comentários, ó, insert e tal, no início e no fim.
Aqui no meio eu posso digitar, tá vendo? Então é aqui que a gente vai colocar o nosso código. Qual que é a nossa regra? Se o cliente for aquele código que a gente anotou, a gente vai colocar 01 no bloqueio de remessa. Então vamos lá no bloco de notas. Aqui no bloco de notas, vou copiar esses campos e vou colar aqui para a gente ter uma colinha, tá? Então, se o código do cliente for esse, ó, se o código do cliente for... Deixa eu pegar o código do cliente lá no PDF. Se o código do cliente for esse aqui, que eu copiei, a gente vai modificar o bloqueio de remessa, que é esse campo aqui. O que a gente vai colocar? 01, tá? Só que eu quero fazer isso somente quando a gente salvar a ordem de venda. A gente não quer que fique modificando toda hora. Então eu vou colocar mais uma condição aqui, ó. Se o botão que foi clicado, deixa eu colocar o end, se for esse SICH, que é o salvar lá, esse botão aqui lá na ordem de venda, a gente vai mudar para 1, tá? Aqui está pedindo uma request. Vamos criar uma request. Chamado 123, ajustando regra de cliente na ordem de venda. Pronto, dá um OK. Deixa eu deletar esse aqui que não preciso mais. Agora vamos revisar aqui. Se na hora que estiver passando, o usuário clicou no botão salvar lá na ordem de venda e o cliente for esse aqui, aí a gente coloca bloqueio de remessa 01, certinho, tá? Deixa eu salvar, ativar. Quando a gente está ativando um programa muito grande, igual esse, que tem muita coisa, muita variável, muita tela, muito tudo, você às vezes demora um pouquinho, tá? Na hora de ativar. Então isso é normal. E quando vocês estiverem mexendo em alguma user exit, sempre leiam qual é o comentário que está aqui, né? Por exemplo, essa user exit pode ser, pode mover, né? Pode ser usada para mover alguns campos no cabeçalho, né, do documento de vendas, usando a work area, que é a estrutura VBAC, tá? E aqui tem uma informação adicional. Se essa variável aqui, ó, svbac traço tabix igual a 0, a gente está criando o documento, criando o cabeçalho. Se for maior do que 0, a gente está modificando o cabeçalho. Então é uma forma de você saber, né, se você está criando o cabeçalho ou modificando. E aqui está falando que esse form é chamado no final do form VBAC Fuelen, tá? Só uma informação. Bom, ativamos. Agora a gente vai testar se esse código vai fazer o que a gente quer. Então eu vou colocar até aqui um break para ele passar aqui quando para ele abrir, né, o debug quando ele passar aqui, para a gente ver o que ele está fazendo. Então vamos lá, VA01, vou criar uma outra ordem, que é aquele mesmo cliente. Material, quantidade, Enter. O bloqueio de remessa não está preenchido, está vazio. Vou salvar. Caiu naquele ponto, ó, User Exit, Move Field to VBAC. Vamos conferir como está o SaiCon, que é aquela variável que tem o código do botão. Tá, SICH, o de salvar. E o código do cliente? Tá, aquele código que a gente usou. Beleza? LifeSK, ele está vazio. Vou apertar F5, preencheu 01. Tudo certinho, funcionou. Agora eu vou apertar F8 para ele continuar. Salvou a ordem, ó. Final 27. Vamos conferir se deu certo. VA03, a ordem final 27. E tá aqui, ó. Nosso bloqueio de remessa foi modificado com sucesso. Beleza, pessoal? Então a gente viu como que a gente coloca o nosso código dentro de uma user exit, tá? Como que a gente coleta a informação que a gente precisa, né?
A gente precisa saber do qual campo que a gente vai modificar, quais são os campos que estão envolvidos na regra, no caso lá o código do cliente. A gente tem que testar algumas user exits para ver qual que é a user exit correta. Vai testando no debug, modificando o valor, vê se modifica depois mesmo. Testou, identificou no debug, aí você parte para a modificação de código de fato. Aí você tenta modificar aquele include naquele ponto usando o certo, é usando enhancement, tá? Eu não usei enhancement agora porque eu estou ensinando como que modifica direto, tá? Aquele include direto. Não tem problema modificar porque ele é feito para isso. A SAP reservou aquele include para o cliente modificar, tá? Então não tem nenhum problema. Mas, né, a gente costuma usar o que tem de melhor, né, que é o enhancement. Então use o enhancement para fazer isso. Lembrando, nem todo programa standard vai ser daquela forma. Você não vai encontrar forms que começam com user exit em todo programa standard, tá? Alguns nem tem. Aí você vai partir por outras técnicas que eu vou ensinar depois, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.